Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou reativando aqui os vídeos no meu canal do YouTube e não poderia ter escolhido um tema mais apaixonante, que são os nodos lunares ou nódulos lunares. E trouxe aqui até para dar uma espiadinha e trocar alguma ideia com vocês sobre o livro do Martin Schulman, um mestre no assunto, dentro da astrologia kármica. Então, o quanto é importante a gente compreender o que significa inicialmente, né? E para poder trazer isso num nível mais profundo, eu vou ler aqui para vocês a descrição que é trazida na abertura do livro do Schumann pelo Fauzi Arap, e diz o seguinte: os nódulos, são pontos que simbolizam não um corpo celeste qualquer, mas a relação entre Terra, Lua e Sol. Talvez os 3 pontos mais importantes de um mapa astrológico, associáveis, entre outras coisas, ao corpo, mãe e pai físicos do indivíduo, e acabam por revelar o projeto de vida daquele ser, de onde ele vem e para onde ele vai, ou, ao menos, para onde deveria ir. Então, quando a gente começa a falar de nodos, né, é bem interessante que esse livro traz também, a gente precisa do dia, mês e ano de nascimento, e aqui tem um apêndice com as posições do nodo lunar norte, né? Ou seja, onde é que a gente precisa mirar para realizar a nossa missão, o nosso propósito de alma, o que a gente tem como potencial para realizar nessa vida aqui, nesta vida terrena. E aí a gente tem aqui pelo dia, mês e ano para onde a gente precisa ir. E, consequentemente, o signo oposto é de onde viemos. Então, quando a gente tem, no meu caso, né, vou citar como exemplo, o meu nodo lunar sul, que é o meu padrão de alma, de onde eu vim, é o signo de peixes. E para onde eu vou, o nodo norte, o que eu preciso desenvolver, potencializar como missão aqui nesta vida terrena, é o signo oposto, o signo de Virgem. A gente também precisa compreender qual é a casa, quais são os aspectos envolvidos, o que tem, quem se comunica com os nodos, os aspectos, mas para mim o ponto mais importante é o signo, né? É o que eu realmente assim percebo nas leituras, nas interpretações dos mapas que eu faço, que é o que faz mais sentido, mais até do que a casa. Claro que a casa está apontando um caminho, onde é que aquele padrão pega mais, qual é o setor, onde é que aquele nó do norte também precisa ser mais potencializado, ele vai apontar esse caminho. Mas a essência pura, ela é muito trazida por essa energia, esse signo que está atrelado ao nodo, e sempre nos opostos, né? Os signos opostos também são complementares. Então, se eu vim de Áries, nodo sul, eu preciso desenvolver o nodo norte Libra. Se eu vim de Áries, nodo de touro, se eu vim de touro, nodo sul, eu preciso desenvolver a potência do escorpião. E vamos falar um pouquinho sobre o nodo sul. O nodo sul, muitas vezes me perguntam assim, quer dizer então que se o meu nodo sul é em Áries, quer dizer que na última vida eu fui uma ariana? Não necessariamente. Pode ter sido, pode ser que sim, mas o nodo sul se refere ao acúmulo, a essa bagagem. É como se, imaginem que vocês estão trazendo para essa vida terrena uma bagagem com a energia desse signo, e é como se tivesse, por exemplo, o signo de Áries ali simbolizado, né? Na malinha que vocês estão trazendo para chegar nessa vida, ou seja, o acúmulo de vidas até aqui traz esse padrão ariano, no caso de quem veio do nodo sul Áries. Depois eu vou fazer alguns vídeos falando especificamente sobre cada um dos nodos, né? Quem veio do tal, quem veio do outro, para poder exemplificar para vocês e trazer um conteúdo que vocês possam depois acessando signo por signo, conforme o movimento aí que vocês trazem de vidas passadas. E aí, falando um pouquinho mais do nodo sul, né? O nodo sul, ele vai nos apontar, então, esse padrão, que muitas vezes é a nossa pedrinha no sapato, porque o que é mais difícil é a gente desapegar desse padrão, dessas crenças, dessas tendências, daquilo que a gente vai fazendo meio que repetitivamente e de uma forma até automática, né? Então, mesmo que a gente não tenha consciência disso, muitas vezes o que mais pega, o que mais pode pegar no mapa é o
padrão ali de alma, que seria o nó do sul, o que a gente vem trazendo como movimento repetitivo, ou seja, o negativo, a sombra deste signo. E não quer dizer que a gente vá só mirar no nó do norte para poder se desenvolver nessa vida. Não, a gente vai também olhar para aquilo que a gente já desenvolveu de positivo do nosso nó do sul e aliar, atrelar ao que a gente precisa desenvolver das qualidades do signo que está ali sinalizado no nó do norte. A gente não abandona o nó do sul, até porque a gente tem muito trabalho para ser feito ali, e ele nos ajuda muito, se a gente for pegar, de novo, o exemplo de quem veio de Áries, né? E a gente olhar para a sombra do Áries e compreender que na sombra tem muita agressividade, tem uma petulância, tem uma arrogância, tem uma violência, tem uma energia de muita impaciência. A gente não precisa ter tudo isso vindo de Áries, mas o quanto é importante a gente olhar para essas características para perceber, e até dá para fazer um exercício de colocar no papel quais são essas características, quais são essas sombras que eu mais me identifico em relação ao meu nodo ou nódulo. Vou falar nodo porque é uma forma como eu prefiro chamar, mas nódulo está certo também. Olhar as características desse signo que está ali, até buscar no Google, né? Qualidades e desafios, defeitos do signo X. E aí vocês colocarem no papel quais são os 2 ou 3 que mais te desafiam, né? Então, o Áries, ele poderia ser essa questão da agressividade, da impaciência, pode ter mais algum, ou vocês já sentiram muito mais e, de acordo com o que vocês desenvolveram, buscaram potencializar e melhorar, já estão mais, né, curados, entre aspas, porque é um processo de cura, para mim, é um processo que só tem hora para começar, né? A gente começa a olhar muitas coisas no mapa e começa a perceber caminhos para a gente poder se tornar cada dia melhor. E o nó do norte, ele vai nos apontar o que a gente precisa desenvolver para potencializar, para chegar na missão, para chegar no propósito. E aí tem um outro trechinho aqui do livro, eu gosto de pintar os livros todos, né? Então tem um outro trechinho aqui do livro do Rudyard que diz assim: os nodos, eles revelam a trilha do desenvolvimento da alma na vida atual, enquanto o restante do mapa natal vai adicionando informações sobre como você está percorrendo essa jornada, para a gente ver o quanto que é realmente importante, né, a gente olhar para essa missão que a gente veio. E como a gente tem aqui, ó, um outro exemplo sobre datas, né? Vamos pegar uma coisa mais atual. Quem nasceu de setembro, ali, 18 de setembro de 98 até 31 de dezembro de 99, tem o nó do norte em Leão, precisa desenvolver a energia do Leão. E eu já me perguntei sobre isso, né? Poxa, mas então é uma missão tão particular minha, mas tem um monte de gente que nasceu dentro desse período aqui. Depois, anteriormente, quem nasceu de 28 de fevereiro de 97 até 17 de setembro de 98 precisa desenvolver energia de virgem e por aí vai, né? Então, só para dar 2 exemplos práticos, assim, sim, tem toda uma geração que vem ali, né, junto conosco, eu acredito até dentro de um grupo, né, que reencarna com um determinado objetivo, dentro de uma determinada missão, mas cada um de nós, por óbvio, e de acordo com todos os outros elementos do mapa, vai buscando o cumprimento da sua missão, com alguns pontos em comum, com algumas questões, como se a gente, né, tivesse, bom, o eixo da cura, que fala muito sobre o peixes e o virgem, e também, para mim, vem muito o touro e o escorpião, independente de quem está no nó do sul ou no nó do norte, são eixos muito vinculados à questão da magia, do esoterismo, da cura, e pode ser que, na minha forma de ver, né, que a gente venha nesses grupos aí, até de uma forma kármica, né, vieram trazer, ancorar essa energia de cura, de luz na Terra. Cada um vai ter a sua importância de acordo com o seu contexto, com a família, com aquilo que viveu, que vive, enfim, cada um dentro daquilo que pode e daquilo que se dedica, né, porque como eu sempre digo, o mapa por si só, ele não ganha vida. A gente dá vida para ele de acordo com as escolhas, com os pensamentos, com tudo aquilo que a gente escolhe diariamente. Então, que hoje a gente possa ser um pouquinho melhor do que ontem, que amanhã a gente possa ser um pouquinho melhor do que hoje, e por aí vai. E agora, então, eu vou começar a preparar para vocês vídeos bem específicos sobre
cada um dos nodos, né, para vocês poderem acompanhar. Muita gente às vezes pensa que quando a gente fala de missão, a gente está falando só do Sol ou das casas de carreira, que tem mais vínculo com casas de carreira, a casa 2, onde a gente ganha dinheiro por conta própria, a 6, que é cotidiano, dia a dia, hábitos, a 10, que é o meio do céu, o ponto mais iluminado. E quando eu faço um mapa de carreira, eu vou misturando todas essas informações e vou trazendo esses downloads aí, na medida em que a gente vai olhando para cada pontinho do mapa, vai surgindo mais um processo, né? E é uma infinitude, assim, um processo que não termina. Eu estou estudando meu mapa há anos e anos e anos e anos e sigo estudando, e quando termino uma coisa, eu volto para ela, porque daí eu já estou com outro olhar, eu já tenho outros aprendizados, e eu já vou olhando de novo, eu já vou percebendo outras formas de interpretar os mesmos aspectos. Então, é um processo que é uma jornada, né? É uma jornada que, de novo, só tem hora para começar. Processo, processinho, processão. E eu vou começar, então, a trazer esses vídeos de cada um dos signos para vocês me dizerem também se identificam, se estão gostando do conteúdo, se estão achando que está muito complexo, para eu trazer de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais simples, se está muito enrolado, se querem que eu seja mais objetiva, se querem vídeos mais longos. Por favor, interajam até para eu poder contribuir mais com a jornada de vocês. Quem quiser deixar o nodo aqui também, Val, eu sei qual é meu nodo, fala um pouquinho sobre isso, sobre aquilo, então a gente vai interagindo, e eu vou adorar receber os comentários aqui de vocês, dentro do que for possível, eu quero responder todos com carinho, e um beijo grande, uma semana bem iluminada para todos vocês.